Fala, meus queridos colecionadores e colecionadoras, Paulo da All Collections BR aqui com vocês, sejam muito bem-vindos para mais uma unboxing review e hoje estamos aqui com o grande campeão da votação aqui da aba comunidade do YouTube quanto lá do Instagram da semana passada. É o quê? Pois é, pessoal, aproveitando a deixa aí, gostaria de pedir desculpa a vocês dessa review tá saindo super atrasada, mas por motivos pessoais eu não consegui gravar essa review quanto de outras figuras, então estou aqui me desembolando para poder trazer essa review para vocês. Bom, mas enfim, o importante é que chegou, então estamos aqui com o Goku Lendário Saiyajin de reedição da SH Figuarts. Mas para quem não sabe, mas eu acho difícil não saberem, a primeira edição desse Goku veio com o diferencial do peitoral para o resto da coloração do corpo dele, então isso foi um dos pontos negativos do lançamento dessa figura que deu um bafafá danado. Então a proposta da Bandai dessa figura de reedição é tentar consertar essa questão da coloração do peitoral, mas a pergunta é, será que eles conseguiram? Será que eles trouxeram mais algum diferencial dessa figura de reedição para a primeira edição? Bom, é isso que a gente vai descobrir no vídeo aqui hoje. Então, fãs do Goku, fãs de Dragon Ball, espero que estejam confortáveis e bora comigo aqui para review. Eu comprei essa figura na Sugotoys, uma loja aqui da Austrália que faz envio para o Brasil. Caso esteja interessado, eu vou deixar o link de compra na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, começando dando uma olhada na caixa aqui, é exatamente a mesma coisa, tá? A mesma arte, a mesma coloração, tudo a mesma coisa. Espessura, altura, é a mesma coisa. Bom, agora vamos abrir a caixa e ver se tem algo diferente no blister. Aqui o manual é na aba também. Bom, pessoal, o blister é exatamente a mesma coisa também, tá? Tanto a quantidade de acessórios quanto a posição deles, né? A gente pode ver aqui que tem várias mãos, veio recheado de mãos aqui. Clássicas que normalmente vêm nos Gokus aí da linha SH Figuarts. Aqui temos 3 rostinhos extras, 4 com que já vem nele de rosto sério, dentes cerrados, um sorriso confiante e aqui nesse gritando. 2 Red Scoop que vem igualmente na primeira edição, uma franja extra para a gente poder usar nesse cabelo. E aqui temos a bola de Ki do Kamehameha e também temos as paletas de raios de luz do mesmo, que é a mesma cor da primeira edição, que eles usaram azul translúcido em algumas partes puxando para o branco, e que os desenhos aqui das paletas são bem fáceis, tá? É exatamente os mesmos desenhos que vem de encaixe na bola de Ki, então é super fácil de poder encaixar. Bom, pessoal, o primeiro diferencial que eu quero trazer para vocês aqui é dos rostos, tá? É muito minimalista isso, mas eu percebi uma leve diferença. Eu vou estar deixando uma foto aqui de comparação de um colecionador de Instagram, ele sempre faz esse tipo de comparação. Junto também vai estar a profile dele, caso você queira saber um pouco mais do trabalho dele, só seguir ele lá no Instagram. Bom, eu percebi, pessoal, que esse rosto aqui dessa figura de reedição, essas linhas de traço, tanto da testa, da linha dos olhos aqui, até mesmo da boca dele com esse sorriso sarcástico, né, de confiança, dessa figura de reedição, ela é um pouco mais forte, parece que a Bandai escureceu um pouco mais essas linhas, mas é bem minimalista mesmo. Não sei se eu tô maluco, caso eu esteja, comenta aí se vocês pensem diferente de mim. Outra coisa também que eu percebi é a coloração da Red Scoop, que aparentemente nessa figura de reedição tem um sombreamento a mais que na primeira. Então, mas isso, pessoal, pode ser que esteja diferente aqui pessoalmente para mim, na câmera para vocês, porque tem a luz de LED aqui, tem a lente da câmera, então isso pode variar a tonalidade para vários fins. Mas eu percebi que o sombreamento dessa figura de reedição, ela é um pouco diferente da primeira edição. Então, às vezes nós podemos perceber que essa coloração é mais clara do que a primeira edição, às vezes fica mais escura, depende da luminosidade em volta da figura. Bom, dito isso, bora conferir a figura e ver se trouxeram esse diferencial mesmo. Bom, de primeira impressão que a figura é a melhor possível, né? Que escultura maravilhosa, tá, pessoal? Tô falando da escultura. A Bandai realmente fez um ótimo trabalho trazendo esse 3.0 dela nesse Goku, um corpo próprio para essa arte e que ficou maravilhoso demais. Bom, outra coisa também, eu acho que vocês já estão percebendo pela câmera, que ainda continua o diferencial do peito pro resto da figura. Mas, pessoal, é devido ao LED que está aqui em cima e da lente. Pessoalmente, a gente vê que essa diferença é um pouco menor do que está aparecendo aí na câmera. Mas, com certeza, tá melhor que a primeira edição, tá mais igualada às cores. Até porque a Bandai mudou a coloração aqui. Esse Goku ele tá um pouco mais bronzeado. A Bandai realmente pintou a figura inteira aqui, a coloração do corpo, e deixou esse bege um pouco mais escuro do que na primeira edição. E outra coisa a gente perceber é que na primeira edição parece que a tinta que eles usaram no peitoral é um pouco brilhante à luz. Aqui aparentemente eles usaram a tinta mais
fosca. Por isso que não pega o brilho do LED aqui quanto pegaria da primeira edição. Mas basicamente é isso, tá, pessoal? Em questão da coloração, e não tá 100%, claro. Deve estar uns 80%, no máximo 85% de igualdade. Poderia estar melhor, com certeza, a Bandai poderia ter igualado essa coloração, mas talvez eu acho que o material que eles usaram aqui no peitoral seja diferente desse material aqui do resto da figura. E nisso a resposta para a pergunta, será que a Bandai realmente mudou a coloração? Sim, mas não acertou. Infelizmente ainda tem um pouco de diferencial, mas tá mais visível aqui na câmera do que pessoalmente, tá? Pessoalmente tá menos. Mas deve ser por causa da luz, que nem eu falei para vocês. Enfim. Bom, pessoal, e outra coisa que eu não posso deixar de comentar, não é só sobre essa figura de reedição, mas da primeira edição, é o Battle Damage. Por que que a Bandai não simplesmente faz uns risquinhos vermelhos aqui do machucado e uns pretos de sujeira? Eu acho bem descaso. Recentemente eu trouxe o Goku, o Alckmin, da Black Hole Toys, é a versão especial ali da versão mangá, que trouxe uma qualidade absurda de Battle Damage, dando uma aula para a Bandai de como é que faz. É simplesmente usar a tinta vermelha e preta para poder fazer isso. E a Bandai, não sei porquê, né, que essa linha do Dragon Ball eles não dão muita importância sobre isso. Mas eu acho que faria uma grande diferença na figura. Já é ótimo assim, já é bonito assim. Imagina se viesse próprio com os Battle Damage. A gente vê algumas custom que a galera faz, que fica coisa mais linda, e a Bandai não se atentou nisso, nesse Goku, também no Freeza Final Form também, que é a mesma coisa, dentre outras figuras, né? Mas fazer o que, né? É o que a gente tem. E as articulações desse Goku é a mesma da primeira edição, porque é basicamente a mesma figura, não tira e nem põe nada, então a gente consegue olhar bem para cima. Para baixo aqui, a mesma coisa da outra figura. Acaba que o rosto sai quando a gente abaixa muito. Nesse momento eu lembro do Avni, que o Avni sempre reclamou que o pescoço dele é muito curto. Então, abraço pro Avni, com certeza ele vai ver esse vídeo, pessoal. E o Avni tem um canal aqui no YouTube que ele tá voltando aos poucos. Eu vou deixar o link para o canal dele aqui na descrição. E eu gostaria muito de pedir a vocês, para vocês, se possível, poder se inscrever no canal dele, para dar aquela força, porque ele é um grande amigo. E essa questão do pescoço não me incomoda, mas sim, se a gente vê, ele tem um pescoço bem curto mesmo. Bom, articulação borboleta muito boa, que a gente consegue cruzar os braços aqui na parte de cima do peito, né? Porque o peitoral do bicho é largo. Aqui, esse ponto de articulação do ombro, normalmente a Bandai traz esse tipo de articulação com as figuras que tem um ombro muito grande, que nem, se eu não me engano, o Freeza Final Form também tem esse ponto de articulação. O Broly da Bandai também, tanto que a DF fez exatamente igual, tem review aqui no canal. Então fica essa peça à mostra. Mas aqui conseguimos deixar o braço totalmente na horizontal, até a mais que isso. O ombro sobe e desce. Aqui conseguimos rotacionar o braço em torno do ombro, rotação no bíceps, articulação dupla no cotovelo, articulação no punho também. Aqui que esse ponto de articulação no abdômen, pessoal, tem o seguinte, a minha figura veio assim, ó, aqui. Veio bem bobo mesmo. Eu cheguei a tirar aqui a parte de cima para ver, mas é a peça que faz o encaixe aqui, né, no ball joint do peitoral, veio bambo mesmo. Mas eu acho que eu fui o cagado da vez, pois eu vi outras reviews aqui dessa figura de reedição e ninguém comentou sobre. Mas isso não me impede, tá? Eu consegui fazer algumas poses com a figura e já. E essa questão aqui dessa peça do peitoral ser um pouco bamba não atrapalha nada nas poses. Outra coisa também, parece que eles mudaram dessa figura para a primeira, é que eles acertaram um pouco aqui, ó, porque na primeira figura, se a gente jogar para trás aqui, a gente vê um gap. Porém, aqui não conseguimos ver esse gap, porque se a gente acompanhar esse ponto aqui dessa peça do peitoral, se a gente deixar reto aqui, ó, essa parte cobra uma parte do abdômen dele, que na outra figura de primeira edição tem um espaço maior aqui, então parece que eles deram uma diminuída nesse ponto aqui do peitoral para o abdômen do Goku, e que dá esse diferencial na hora da gente jogar a figura para trás, não ter gap nenhum, tá vendo? Então isso foi uma boa sacada da Bandai. Aqui a figura também vai bem para frente, tem a rotação aqui na cintura, essa peça aqui é solta, a ponta da faixa aqui rotaciona também, as articulações nas pernas, excelente, né? De um 3.0 para trás não vai tanto porque acaba encostando aqui na bunda, mas a perna conseguimos abrir totalmente, a perna vai bem para o lado, pode ver que chega a mostrar um pouco do gap aqui, rotação na coxa, tá? Que acaba que essa parte de dentro da virilha também rotaciona um pouco para fora, articulação dupla no joelho, a canela é fixa. Aqui temos um ball joint no tornozelo, a gente consegue posicionar o pé para todos os lados e também um ponto de articulação na ponta dos pés. Assim vocês puderam acompanhar que os pontos de articulação dessa figura de reedição são exatamente o mesmo
da primeira edição, tá bom, pessoal? Agora vamos trocar a head sculpt dele aqui, vamos tirar, bem de boa tirar, tá vendo? O rosto a gente tira só a franja, tira o rostinho também, mas eu vou colocar outra head sculpt. Bom, aqui com a head sculpt extra e também com a outra franja que veio, essa franja a gente só consegue usar com essa head sculpt que já veio na figure, tá bom? A gente não consegue usar essa franja nessa aqui, pois aqui nós só conseguimos usar essa franja com o cabelo totalmente para cima, que é na hora que ele tá fulo da vida com o Freeza ali, então ele tá carregando toda a raiva dele. Então vamos usar essa head sculpt aqui, podemos encaixar esse rostinho dele gritando, que é especificamente para poder usar com essa head sculpt. Bom, aqui eu fiz uma pose mais ou menos para a gente poder finalizar essa parte da review, também para a gente poder admirar um pouco mais essa obra de arte da Bandai. Fiz a troca de mão aqui também, é super de boa para poder trocar. Bom, pessoal, vou dar uma ajeitada no cenário aqui e já volto para a parte final. Segura aí. Voltamos para a parte final do vídeo para a gente poder finalizar a review do Goku Lendário Saiyajin de reedição hoje aqui no canal. É difícil falar dessa figure sem recomendar ele para vocês, tá? Não tô falando só essa figure de reedição, quanto a primeira edição, tá? Qualquer uma dessas figuras que você conseguir ou já tenha na coleção, você vai estar fazendo um favor a si mesmo sendo um grande fã de Dragon Ball. E um detalhe que eu não comentei no vídeo para não tomar tempo da review também, vou aproveitar e falar agora, é o seguinte. Eu sei que tem gente que não gosta dessas expressões sociais, dessa head sculpt, é que as empresas third party aí, principalmente as chinesas, vieram com os dois pés na porta, que trazem customs maravilhosos, pois que representa fielmente ainda mais essa primeira transformação do Goku no anime. Tem o rosto do Goku totalmente machucado e que nessas head sculpts eles se atentaram a trazer uma coloração diferente no cabelo, um amarelo mais pálido, diferente dessa head da Bandai que tem uma tonalidade, um amarelo mais forte. Então a gente vê que eles elevaram a régua. Então comparado com essa head que a Bandai trouxe nesse Goku, a gente vê ali que dá uma diferença em questão de qualidade e fidelidade. Mas que pra mim, na minha opinião, a Bandai fez um bom trabalho com essa head do Goku. E pra você que cogitava ou cogitou um dia, talvez, né, por causa vendo essa review aqui, você tenha mudado de ideia, de pensar em trocar essa figure de reedição pela primeira edição, pessoal, eu acho que não compensa, tá? Sendo bem sincero pra vocês, é a mesma coisa, é a mesma figure, é totalmente igual, tanto os itens, acessórios é a mesma coisa, a caixa é a mesma. E para explicar um pouco mais dessa minha opinião, é o seguinte, porque a Bandai tentou trazer essa figure para consertar a coloração do peitoral com o resto do corpo do Goku. Melhoraram? Sim, mas não 100%. A gente vê ali uma diferençazinha ainda, pouca, mas vê principalmente dependendo da iluminação em volta da figure. Mas que ela se atentou, trouxe algumas diferenças das figuras que eu tentei trazer em detalhes para vocês aqui, mas que para mim, sendo sincero, é a mesma figure. E não se esqueçam que a Bandai já fez um anúncio de outra figure desse Goku lendário, Best Selection, aquele que eles trazem ali a figure mais capada, né? Menos acessórios, mas aí também favorece em questão dos valores. Então caso você chegue a olhar nos links que eu vou deixar para vocês aqui, você vê que a figure tá cara, não tá no seu orçamento, é melhor esperar, acho que vai sair, depois de agosto, essa figure do Goku lança. Normalmente a Bandai traz uma diferença da coloração, acho que eles fizeram isso do Naruto. No Yuji Itadori também eles fizeram uma coloração diferente do uniforme, um sombreamento a mais. Talvez essa versão da Best Selection a Bandai possa melhorar ainda mais a coloração, né? Acertar enfim o 100% desse peitoral com o resto da figure. Vamos ver, vamos esperar a figure sair. E eu espero realmente, pessoal, que todos os colecionadores que estão assistindo esse vídeo que não tem essa figure, tanto essa de reedição quanto da edição, que possam conseguir essa figure, que se fosse para escolher apenas uma figure para representar uma coleção inteira do Dragon Ball, com certeza seria esse Goku. E caso você se interessou nessa figure, eu vou estar deixando o link na descrição e no primeiro comentário fixado da Sugo Toys, e caso esteja fora de estoque, eu vou estar deixando o link de outras lojas no qual você pode estar fazendo a compra do mesmo. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, que com a sua inscrição você está ajudando demais o canal, e eu espero te ver no próximo vídeo. Um forte abraço a cada um de vocês, valeu, tchau, obrigado e bora colecionar juntos. Fui!